Olá, meus irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Em João, capítulo por número 4, o versículo 1 a seguir, vai narrar de quando Jesus e os seus discípulos saem da Judéia e vai até a Galiléia, por conta de alguns conflitos ali dos judeus, a qual estavam preocupados que Jesus batizava mais do que João Batista, sendo que quem batizava eram os seus próprios discípulos. Então Jesus ele resolve sair da Judéia, vai até a Galiléia e o texto deixa claro que era necessário passar por Samaria. A Bíblia vai nos dizer também que cansado ali do caminho, ele vai se assentar ali no poço da herdade de Jacó. Enquanto ele se assenta ali, cansado da caminhada, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos resolvem ir até a cidade para comprar comida, pois além de cansado, estavam também com fome. Mas Jesus sabia muito bem do que iria acontecer ali, pois a mulher samaritana iria pegar água naquele exato momento. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai ter o diálogo com aquela mulher, e enquanto isso os discípulos que eram judeus, e os judeus eles evitavam passar por Samaria, mas por conta dos seus próprios interesses, por conta da fome que eles estavam, eles foram sem problema algum até a cidade comprar comida. E o interessante é que quando eles chegam ali com a comida, no versículo de número 31, eles vão falar para Jesus: Mestre, come. Versículo 32. Porém, ele lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxeram porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Observe que os discípulos até se perguntaram com os outros: será que alguém veio trazer comida para ele? E ninguém tinha trazido nada ali, mas Jesus está se tratando do alimento espiritual. E Jesus diz: uma comida eu tenho que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então observe que, se tratando do alimento espiritual, ele não vai se resumir apenas em nós estudarmos a Bíblia, em frequentar uma igreja. Não se resume apenas a isso. Nós devemos estudar, devemos nos alimentar, devemos congregar, mas você precisa entender que o alimento espiritual não é apenas para nos deixar um obeso espiritual, mas o alimento ele serve para que nós venhamos realizar a obra de Deus. E através do alimento espiritual nós vamos observar onde é que estão os nossos olhos, onde é que está o nosso foco. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra do Senhor. Então, a pregação da palavra é o nosso alimento. Uma vez que nós nos alimentamos, nós vamos estar forte e com fé, mas para realizar a boa obra do Senhor. Observe que o alimento espiritual ele também está relacionado em fazer a vontade de Deus e participar da sua obra de salvação, que é alcançar vidas para Jesus. Nós vamos entender se nós estamos agradando ao Senhor quando nós estamos realizando a obra da fé, quando nós estamos focados em fazer a vontade de Deus. E não apenas congregar, não apenas nos alimentar da palavra e achar que aquilo ali é tão somente para nós mesmos, mas para beneficiar as outras vidas que precisam ouvir também a mensagem de Deus. Quem sabe você está ouvindo esta mensagem e você precisa entender que a palavra do Senhor, os cristãos, os filhos de Deus, estão aqui para servir, estão aqui para anunciar a obra da salvação. Se você ainda não tem uma aliança com Cristo, você precisa entender que Cristo morreu pela minha e pela tua vida, e nós estamos para realizar a obra de Cristo e todos serem alcançados. Aquela mulher samaritana é alcançada por Jesus e através dela
toda a Samaria crê nas suas palavras, porque ela teve um encontro com Jesus. Observe que na carta aos Colossenses, Paulo ele vai escrever no capítulo por número 3, o versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Observe que Paulo está dizendo, se vocês ressuscitaram com Cristo, ele está dizendo, se vocês morreram para si mesmo, se a vida de vocês é agora de Cristo, vocês ressuscitaram também junto com ele. Então não olhai para as coisas dessa terra, mas para as coisas que são do alto. Observe que ali os discípulos estavam preocupados com eles mesmos, em se alimentar. E Jesus estava também com fome e cansado, mas isso não deixou, isso não foi um empecilho para ele realizar a obra de Deus. Ei, muita gente quer estar bem para realizar a obra de Deus, quer estar descansado para fazer a vontade de Deus, quer estar alimentado, quer estar suprido fisicamente para fazer a vontade de Deus. Mas aqui nós vamos observar em João 4 que Jesus, além de estar cansado, estava também junto com os seus discípulos com fome. Mas ele estava focado nas coisas do alto, focado em fazer a vontade de Deus. Quando nós vamos ver se realmente estamos agradando a Deus, é quando circunstâncias não vai impedir de nós agradarmos ao Pai e glorificar o nome dele. Veja que em Colossenses 3, o versículo 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desgovernado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe que existe a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aqueles que não vivem para agradar a Deus, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Paulo está dizendo, essas coisas aqui vocês também andaram no passado, eu também andei, mas vocês agora precisam mortificar os vossos membros para não cair novamente nessas coisas e andar em avareza, que é idolatria, vivenciar um apetite desgovernado, uma sede pelas coisas dessa terra. Meu irmão e minha irmã, se nós verdadeiramente ressuscitamos com Cristo, se somos verdadeiramente nascidos de novo, nós não estamos mais preocupados com as coisas do mundo, mas preocupados em fazer a obra de Deus. Quer saber se você está perto do Senhor, se você está agradando a Ele? Olhe para si mesmo se o que você tem feito tem sido para glorificar o nome dele. Se o que você tem feito tem sido para alcançar vidas, para anunciar as boas novas de salvação. E aí você vai se autoexaminar e entender se Deus está perto de você e se você está agradando a Ele. Não pense que agradar ao Senhor é apenas ajudar alguém, uma família necessitada, dando alimento, mas é também anunciando a salvação. É também anunciando e trazendo o alimento espiritual que vai os conduzir para uma eternidade com Deus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração, não permita que circunstância venha impedir de você falar de Jesus e de agradar ao Pai fazendo a obra dele. Fica na paz no nome de Jesus e permanece firme, confiando no Senhor, em nome de Cristo Jesus.